quem protege a minha terra. Parasqueué, podcast para a vida. Olá, eu sou a Naine Terena e você está escutando o TEPI Podcast, uma parceria entre o evento Teatro e os Povos Indígenas e o Parasqueué, podcast para a vida. Vou dar as boas-vindas para o meu colega de podcast. Tudo bem, Flávio Feu? Oi, Naine, tudo bem? É um prazer começar mais um episódio do TEPI Podcast e também te apresentar a nossa convidada de hoje. Mas antes, eu quero lembrar que vocês podem acessar toda a programação do evento nas redes sociais e também no site www.tepi.digital. Continue acompanhando a programação que está incrível. E hoje nós vamos conversar com Rosa Peixoto, atriz, mulher do povo taiano, pertencente ao terceiro clã de Iroá. Bem-vinda, Rosa. Obrigada, prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo e estamos aqui. Para a gente começar, Rosa, nós gostaríamos de iniciar nossa conversa falando um pouquinho mais sobre o povo tariano e também o terceiro clã, né? O clã que você pertence. Você poderia apresentar um pouquinho o seu povo para a gente e para as pessoas que estão nos escutando? Sim, então, Quitariano é dividido por clãs, né? Porque tem primeiro, segundo e terceiro é o clã que eu pertenço, que é da Espuma do Sangue de Trovão, né? Que na minha língua seria Diroás. Diroás surge através de um ritual, né? Que outros povos procuram um ser que possa defender eles, né? Porque antigamente, como a gente sabe, todos os seres tinham vida, todos os seres eram seres humanos, né? Sem ter essa divisão antigamente. Então, por procurarem por um ser que pudesse defender eles, eles faziam um ritual e a partir daí surge o Diruá, né, que é o Enu, que vem do céu, né, cai aqui na terra, surgindo com essa espuma que eu falo que quando ele desce na terra, ele surge com essa espuma de sangue. Por isso que a gente chama Diroás, que vem do sangue, né? Por isso a gente só pertence ao terceiro clã, porque quando ele surgiu aqui, ele não respondeu como primeiro irmão, nem como segundo. Ele só respondeu como terceiro irmão. Por isso que a gente pertence ao terceiro clã. E também porque Tariano se varia muito. Que além desse primeiro, segundo, terceiro, ainda tem os Tarianos, tipo, que não pertencem a nenhum clã, que seria já o quarto. Então, por isso eu faço questão de especificar, né, que eu sou do terceiro clã, porque desse clã são poucas famílias, né, que ainda restam, né, aqui nesse mundo terreno. Então a gente toca muito nessa parte para dizer que a gente também, né, nós estaremos do terceiro clã, a gente ainda vive entre vocês, não somos extintos, né, como a maioria acredita que a gente já é extinto, a gente não é. A gente ainda está no meio de vocês, então por isso a gente faz essa questão de focar muito nessa parte, né, do terceiro clã. Então, seria isso. O terceiro clã seriam os filhos da espuma do sangue do trovão. Resumindo, né? Seria isso. Rosa, e você, são mais ou menos quantas pessoas que pertencem ao teu clã, a esse povo mais específico que você representa? São muitas famílias, são poucas famílias? Então, acho que eu acredito, né, nesse nosso contato, né, que a gente tem até agora ainda, acredito que deve ser poucas, tipo 20 ou 50 famílias. Tipo, mas daquelas que a gente ainda tem contato, seriam tipo 20 famílias. Então, fora os que a gente não tem contato, então eu acredito que sejam umas 20, mais que isso só isso. Tipo, se for muito, seria tipo 50 para 80 famílias só. Entendi. Eu te pergunto porque, na verdade, eu até vi outras entrevistas tuas e meio que eu já desconfiava que não eram muitas pessoas, mas o significado disso é muito interessante e importante, porque na medida em que você é uma artista que já tem alguma representatividade importante, então, quer dizer,
você vem de um povo que, infelizmente, não se reduziu bastante em termos numéricos, assim, mas que ainda assim está aí com uma representatividade importante através do teu trabalho, né? Então, a partir dessa constatação, a minha pergunta como é que foi para você fazer essa passagem, né, de um povo que está um pouco assim, você mesma falou aí, tem gente que acha que o povo nem existe mais, mas ainda existem pessoas e você está aí para contar a história. E como é que foi, então, essa passagem de um grupo de pessoas que quase que desaparecem para, de repente, você tá aí representando não só esse povo, mas tantos outros povos também, fazendo o teu papel de artista e participando ativamente aí desse movimento da arte indígena. Como é que foi essa passagem, né? De ter um lugar assim pouco visto, pouco lembrado, e de repente você está aí já à frente de um movimento que está sendo mais visto e mais reconhecido. Então, né, como você acabou de falar, no lugar onde eu vim é um lugar muito desconhecido, né, que tem pouco acesso também, né, poucas pessoas têm acesso a esse lugar, que se chama Iaorité, de onde eu vim. E você sair de um lugar desconhecido, vir para o meio urbano, né, que é a cidade, e dali, a partir dali, focar a resistência e querer colocar visibilidade, não só eu como tariana, né, do terceiro clã, mas assim como uma mulher indígena. É super difícil você encontrar pessoas que ainda têm um pensamento muito atrasado. Eu digo que é atrasado você acreditar que os povos indígenas só moram dentro de uma floresta. Acho que a gente está aqui, né, para mudar um pouco essa visão de falar, né, para as pessoas que a gente também teve que sair das nossas comunidades. Muitos foram obrigados a sair de suas comunidades, de suas reservas. E acho que o ponto que eu quero chegar é nesse ponto, né, de eu, como artista, dar essa visibilidade não só para mim, mas também mudar um pouco essa visão, de conversar com as pessoas, de falar que a cultura, né, querendo as pessoas não, a cultura do Brasil, né, surge da cultura indígena, e a partir disso mudar muitos pontos, né, relativos que como eu falo, na minha comunidade onde eu saí já existia professores indígenas, já existia médico, já existia dentista, né? Então, parece que quando você mora nesse lugar isolado, né? Falo isolado porque é bem distante, e você sai desse outro ponto, as pessoas realmente desconhecem, né? Muito a nossa cultura, né? A nossa cultura indígena. Então, acho que a partir daí, eu como artista, a gente tentou mudar, né? Tentamos mudar, mas acho que agora, né, em 2021, eu acredito que esse movimento mudou bastante, né? As pessoas começaram a participar mais, né, desse movimento, e também eu vejo que muitos indígenas, hoje em dia, né, os autodeclarados também, né, dão essa força, querendo ou não, porque antigamente eu, por exemplo, né, quando a gente chegou na cidade em 2000 para 2002, muitos não se identificavam como indígenas, né? Ah, não, eu não sou indígena. Preferiam ter orgulho, né, do sangue europeu, que, ao meu ver, nem tinham. Na fisionomia que eu olhava, não tinha, mesmo assim faziam questão de ter orgulho de um povo que nem pertencia. Então, agora não, acho que a gente conseguiu, né, querendo ou não, com vários artistas que existem aqui no Brasil, outros em várias outras funções, né, conseguir abrir um pouco esse leque, né, que ficava muito fechado. Só você, como indígena, né, de sangue puro, lutar por isso. Acho que a gente conseguiu mudar, conseguiu ganhar uma força, e é o que a gente tenta fazer todos os dias. Não parou ainda, né? Então a gente tenta abrir essas portas, dar visibilidade, mudar um pouco o pensamento, né, do brasileiro, principalmente, que a gente está aqui no meio de vocês, que eu sempre faço questão de focar muito, né, nessa parte do meu clã, mas também nunca fujo, né, desse movimento grande, né, que é o movimento indígena, que muitas vezes as pessoas esquecem, né, que a gente ainda existe no meio de vocês. A gente não é só um conto, né, uma história contada em livros. Somos seres vivos
somos pessoas reais, com culturas reais, com costumes que vocês têm que nos respeitar, tipo, ganhar um pouco do conhecimento que a gente tem, que a gente está aqui para partilhar, porque o modo que a gente vive é menos agressivo do que o modo, né, de viver de todas as pessoas que vivem, que chega a ser muito agressivo e acaba fechando a gente nesse ponto, né, que querendo você ou não, você acaba, a cidade acaba engolindo muito a floresta. Então, cada vez mais a gente está se afogando essa ambição que as pessoas hoje em dia colocam, né? Mas é isso. Então, a gente está aqui, né? Como eu falei, a gente está alcançando um nível maior, e eu espero que aumente bastante, que a gente está ganhando força de 2000 para 2021, né? Porque eu vejo que teve uma mudança muito grande. Então, a gente, como artista, a gente está aqui, né, para falar sobre isso. Querendo ou não, eu tenho voz. Se eu não tivesse seguido esse caminho como atriz, eu não teria que estar aqui, né, conversando com vocês, porque dificilmente vocês iriam ao lugar onde eu moro, onde eu morei quando eu era criança, lá em Awaretê. Se eu não tivesse tido esse acesso, né, dessa mudança de a comunidade para a cidade. Então, isso é importante para mim, né, estar aqui falando sobre isso. E é isso. Rosa, eu assisti há algumas semanas atrás a apresentação do teu grupo no Festival Dona Ruth. Gostei muito. Assisti a programação do Sesc, né? E depois uma outra apresentação tua. É a tua família que entra em cena? Sim, somos nós, né? Desde a nossa mudança para a cidade, a gente formou o grupo, né, que se chama Artes de Irobaiá, que tanto quanto as apresentações em peças teatrais, a gente também faz as peças, né, de rituais, de dar oficinas, de falar, né, sobre a cultura indígena. Então, era a gente que estava participando, né, nesse festival, né, que foi o primeiro festival que a gente está participando como família, né, como um grupo, porque antes a gente participava, né, de peças de outras pessoas. Então, essa foi a primeira vez que a gente participou, né, como Arte de Irabaiá, nesse evento também, né, da Dona Ruth, e era a gente. Vocês escreveram, fizeram cenografia. Conta para mim um pouquinho como é que foi o processo de fazer uma produção independente, né? Agora é só de vocês, totalmente autônoma. Então, quando a representante, né, do festival convidou a minha irmã, a gente não tinha nada pronto. Ela falou que queria uma representatividade, né, dos povos indígenas, que pudesse falar um pouco, né, da cultura. Então a gente foi fazendo nós mesmos, né? Montamos a direção, tanto é que foi da minha irmã, ela fez a direção, fez o roteiro todinho, o cenário a gente foi juntando, né, as ideias de como seria a peça. Então, cenografia, tanto a direção, tanto o roteiro, o figurino, a gente foi fazendo, né? Eu fiquei mais na parte do figurino, a minha irmã ficou na parte da direção e cenário, e meus pais, né, foram dando as ideias também, né, de como seria essa cena, tipo, desse sonho, né? E tanto é que a gente fala na língua nativa, né, que é o tucano, que muitas pessoas, né, se você for assistir, a maioria fala somente em português, né? Mas se você for assistir uma peça que seja de fora, eles vão falar na língua deles também. Então, a nossa jogada veio a partir daí, né? Por que a gente não faz uma peça inteira falada na língua nativa? E seria bom também, né? As pessoas tentarem entender um pouco o nosso mundo, né? É só apenas de olhar, observar a peça, entender, apesar de não entender o que a gente está falando, né? Entender através de gestos, através de movimentos. Então, a peça inteira é falada só na língua materna, né? E como você, tipo, se você for para fora, você assistir a peça falada em inglês, em francês, então por que não fazer diferente aqui no Brasil também, né? Falar só na língua materna. Então foi a partir daí que veio a nossa proposta, né, de falar toda a peça inteira na língua materna, e as pessoas que fossem assistir dariam, tipo, abrir a mente para tentar entender o que a gente está fazendo, né, com os movimentos,
em cada passo que a gente dá. Então, a gente mesmo, né, a gente fez tudinho, né? A gente fez tanto roteiro, quanto cenário, quanto figurino. Rosa, você falou de todo o processo de montagem do trabalho de vocês, e aqui a gente está falando de teatro e os povos indígenas. Para você, existe uma diferença das nossas produções indígenas com o teatro que a gente conhece, que é esse teatro não indígena? Vamos falar do ocidental, né? Que é o que a gente mais tem contato. Você diria que tem uma diferença entre o teatro indígena e o teatro não indígena? Eu acredito, né, que a única diferença são as nossas culturas, né? Porque desde a antiguidade, né, digamos, desde da nossa existência, os antigos também, né, quando faziam rituais, era como uma forma de fazer uma peça. Tinha todo o processo dele ir procurar o seu instrumento, a sua pesca, a mulher ia atrás da mandioca, do fruto que ela ia oferecer, né? Que na nossa cultura, onde eu venho lá de Oretê, eles fazem um ritual que se chama da bucuri. Então, esse ritual é como uma forma de apresentação, de como se fosse uma peça, desde a nossa existência. Então, eles traziam, os homens iam atrás da pesca, né, porque era um ritual de troca. A mulher trazia seus frutos, né, o homem trazia o peixe, né, a caça, e se chegavam, né, chamavam toda a comunidade, começavam a fazer essa apresentação, né, desses rituais, tipo as danças, as músicas, as mulheres cantando. E também tem outro ritual, né, que eu não me lembro o nome agora, escapou. E que esse também era como se fosse uma peça. Todas as pessoas reunidas dentro dessa maloca ficavam de cabeça baixa e eles entravam com várias figuras, vou chamar de figurino, com várias figurinos diferentes, né, de vários animais. E começava a tocar instrumentos, vários instrumentos, só que as mulheres e nem as crianças poderiam participar, participavam do lado de fora da maloca. E só os homens ficavam dentro. Então, também era uma forma de apresentação, era como se fosse uma peça. Então, desde a nossa existência, a gente já tinha essas formas de se apresentar, né, para a própria comunidade. Então, eu diria que a gente também tem a nossa forma de se apresentar, né, que agora que se chama, né, teatro, né. Os não indígenas já não eram isso como teatro. Então, eu acredito que desde a nossa existência, a gente já tinha essa forma de se apresentar também, e acredito que os ocidentais também têm a sua forma, né, mas também contando a sua história. A gente também faz as nossas apresentações contando a nossa história, os nossos costumes, a nossa mitologia, muitas vezes trazidos da sua etnia, né, porque cada um tem sua forma, cada etnia, né, tem sua forma de contar a sua mitologia, suas danças, né, porque a gente sabe que as etnias também são divididas em vários pontos do Brasil, então não é só não é uma especificamente, né? Então, eu acredito que a diferença mesmo seria essa, né? Do cultural mesmo, né? Nossa tem a nossa forma, você então tem a sua forma de contar também, que seria assim, na minha visão. Muito bem. A minha questão agora é a seguinte. Muitas vezes, para a gente situar, inclusive para as outras pessoas, o lugar em que a gente se encontra, a gente precisa recuar um pouquinho na nossa memória para justamente compreender melhor esse lugar que a gente está agora. Então, a minha pergunta é um pouco assim, como você vê esse momento, essa fase do teu trabalho como artista, desde que você teve assim mais clareza de que não, agora eu quero me encaminhar como um artista, né? Porque você falava que agora, a partir de 2020, ou mesmo desse ano, você tem visto, de alguma forma, apesar das dificuldades da pandemia, mas você percebe algum avanço no teu próprio trabalho, se eu entendi bem. Mas e como é isso? Quais foram essas fases, desde que você começou, né? Porque você disse que veio para a cidade e, a partir daí, você se inseriu num contexto um pouco diferente
em se tratando dessa atividade, vamos chamar assim, de um pouco mais profissional enquanto artista, né? Como é que foi isso, desde que você, vamos dizer assim, entrou em cena? Então, desde 2002, né, os meus pais já começaram a trabalhar, né, como artistas, como atores. Mas foi mais por questão que, desde 90, né, 1990, os meus avós, né, já tinham trabalhado, né, nesse meio do audiovisual e voltaram para a comunidade. E quando a gente chegou em 2002, né, no meio urbano, aí o mesmo produtor, o mesmo diretor convidou os meus pais e desde daí, né, a gente começou a acompanhar essa vida movimentada, né? E na época, as pessoas, né, nem o produtor, nem o diretor, considerava a gente como um ator, como atriz. Era só um indígena sendo indígena. Então você nunca era considerado como ator nem como atriz. Então, a nossa luta vem daí também. Fora o ponto, né, de você trabalhar um pouco, né, para acabar tipo, o preconceito, também a luta vem daí de você querer ser considerado como ator, ser considerado como atriz e com respeito. Porque a partir do momento que você entra em cena, eu não estou sendo a Rosa, estou sendo outra pessoa. Eu posso estar, vamos dar o exemplo, né, da febre. Eu não sou a Vanessa, eu sou a Rosa. Se eu estou entrando em cena, aquela lá é a Vanessa. A minha vida não pertence, eu não sou enfermeira. Então, se eu estou entrando em cena, eu estou sendo atriz, não estou sendo a Rosa. Então, acredito que durante esses anos todos, né, não sei se acho que isso é 20 anos de caminhada, né, que os meus pais estão, eu devo estar o quê? Uns 11 anos. Vamos dar isso aí, que eu não estou conseguindo fazer a conta direito agora. Então, existia muito nesse lado negativo das pessoas não te considerarem como atriz, só porque você era indígena, está fazendo apenas o papel de uma indígena e acabou. Então, o nosso caminhar desde lá até agora mudou. Eu acredito que mudou para melhor. E então, eu quando me pergunto, o que você é, Rosa? Eu sou atriz. Eu não me autonomeio. Eu sou atriz porque desde que eu entrei em cena, numa curta-metragem que se chama Wainá, eu não estava sendo ela. Não estava sendo a Rosa, estava sendo o Wainá. Eu não era grávida, não era casada com outro parente. Então, eu sou atriz desde 2009, porque foi o ano que eu efetivei a minha vida como atriz, né, até agora. Então, acho que teve essas mudanças, né, bastante positivas de te considerar, se me perguntarem o que eu sou falar, eu sou atriz. E eu vejo que não tem muito, não bate muito no pé agora, né, dizer, você não é porque você só é uma indígena, então não bate mais no pé dizer que eu não sou. Então, aceito mais, né, tem essa questão de respeito hoje em dia. E, ao mesmo tempo, de abrir as portas, não somente para mim, né, para outros indígenas que também começam, né, nesse caminho, ou que já tinham, né, há bastante tempo, né. Como lá em Manaus tinha um grupo, né, que a gente conhecia, né, como atores e atrizes, né, que eram de várias etnias, saterês, ticunas. Então, quando vinha uma produção que viesse de longe ou vindo do sul, né, então a gente já sabia quem estaria trabalhando com a gente, né, que era esse grupo de atores e atrizes que a gente sempre trabalhava, fora a minha família. Então, a nossa luta como indígena de ser respeitado como artista era muito grande, porque era muito essa questão de preconceito, questão de não respeito. Então, para 2009, 2021, né, eu acho que mudou muito isso também, né? E também ganhou força, como eu falei, né, que muitos que não se consideravam indígenas hoje em dia se consideram, muitos que estavam ali dentro do armário negando a identidade agora saíram, estão ali falando mais da cultura, falando mais que são indígenas. Então, eu acho que mudou muito, né, essa questão também de abrir portas, de você ser considerado como atriz, de ganhar respeito mesmo, né? Então teve essa mudança de 2000
2002 para 2009, que eram poucas pessoas que estavam nesse meio do audiovisual, e agora hoje em dia tem muito mais, né? Já tem diretor, já tem na sonografia, né? Já tem no figurino, então tem muitas pessoas, muitos indígenas em várias profissões, né? Em várias etapas do audiovisual, e outros ramos também, então facilita muito a pessoa agora encontrar, né, um indígena nesse meio do audiovisual. E também, né, deixar um pouco de lado de falar que eu procurei o Brasil inteiro, não achei nem ator, nem atriz indígena. Acho que as pessoas têm que pensar um pouco agora antes de falar, né? As maiores produções que tem aqui no Brasil tem ainda esse pensamento, né, de que achar que pode enganar a gente, né? Porque está tentando enganar a sociedade brasileira. De falar, se eu colocar um indígena dentro de uma novela, não vai dar audiência, então eu prefiro colocar alguém que já pertence à produtora. E quando vai nessa pergunta, né? Mas você procurou ator, atriz indígena no Brasil? Procurei, mas não achei. Procurei no Brasil todo, mas não achei. Acho que essa desculpa já deu. A gente está em 2021, sabemos que existem vários atores e atrizes indígenas no Brasil, e quando falam isso, eu sempre falo, poxa, onde será que essa produtora procurou? Será que procurou no quintal da sua casa para não ter achado uma atriz ou um ator indígena? Que só pode, porque você falar agora. Porque nas entrevistas eu fico olhando, né? A pessoa chegar e falar, eu não achei ator nem atriz indígena no Brasil. Aí me vem a pergunta, será que a gente está na Europa? Porque o Brasil, até onde eu sei, é um território indígena. Então, acho que as pessoas têm que pensar uma, duas, três vezes para dar essa resposta. Porque até onde eu sei, existem muitos artistas dentro do Brasil, muitos artistas indígenas. Então, a gente tem que começar a avaliar um pouco nessa questão e mudar um pouco nessa opinião, que já está ficando um pouco atrasada já. É isso. Rosa, você passou por algumas formações, você buscou cursos, aperfeiçoamentos? Eu vou ser bem direta nessa questão. Cursos, né, do audiovisual é muito caro. Então, financeiramente, eu não ia conseguir me bancar, né, pagando curso. Mas a gente sempre tentou fazer curso, né, mas acho que mais foi na questão de aprendizado mesmo, né, de experiência. Agora eu estou fazendo curso de cinema, porque eu queria aperfeiçoar mesmo, né, para mudar um pouco também a minha visão de só ficar atrás das câmeras. O que seria só ficar na frente das câmeras, né? Então, vamos tentar buscar esse lado, ficar atrás das câmeras, como seria? Eu estou fazendo o curso online, né? Já que... Então, eu estou tentando fazer, eu não tenho curso, né, de atuação, nem em outro setor. Então, eu só tenho mesmo só de experiência, de trabalho, eu sempre falo que eu quero fazer, mas às vezes nunca sobra tempo. Quando eu começo, aparece um trabalho. Aí eu fico meio dividida também. Ou será que eu faço curso, ou será que eu vou trabalhar? Aí eu falo, não, eu vou trabalhar. Então sempre acabo deixando, porque sempre tento começar um curso de atuação, né? Porque eu queria fazer. Tentei começar durante essa pandemia, veio as peças que a gente tinha que apresentar online. Não sobrou tempo, eu acabei não fazendo de novo. Mas eu vou tentar fazer, não prometo nada. Se me sobrar o tempo que eu quero e que eu preciso, eu vou fazer. Mas agora mesmo eu não tenho, mas estou fazendo curso de cinema agora. Apesar desse tempo meio maluco que eu estou tentando me planejar, mas é isso. E isso é uma curiosidade mesmo, por conta de como as pessoas vêm discutindo também essa temática, né? Como é que é essa inserção dentro de cena, e eu ouço muito, assim, as pessoas perguntam muito, sabe, sobre os nossos corpos em cena, difere ou não difere, enfim. E aí bateu a curiosidade. Mas já falando de cinema, também acompanhei por um período ano passado a Febre, né? Um filme que faz sucesso até hoje, e é um filme que tem muitas peculiaridades, né? Inclusive, pela própria presença de vocês também administrando como se desenrolar a cena, né? Até onde eu consegui saber, né? E você está em outra produção agora, é isso? Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre?
eu estou numa produção, né, agora, que é um filme brasileiro também, que se chama Retratos de um Oriente, que se chama... Não, fala mais na questão da migração, né, dos libaneses, de como eles chegaram um pouco aqui e se deparam com a Anastácia, né, do papel que eu estou fazendo. Que ela é uma mulher indígena que ajuda eles na questão de se adaptar. Então a gente está nessa produção. Eu estou aqui, tanto é que eu estou aqui em Belém, né, gravando essas novas cenas, né, desse filme. O diretor é o Marcelo Gomes. Então a gente está aqui e eu vejo que, como eu falei, mudou muito, né, essa questão de só procurarem pessoas que são, que só são profissionais, né? São profissionais, digo, os não indígenas. Porque antigamente, quando você falava de produção que fosse fazer um papel que seria de destaque, eu não estaria. Se fosse lá 90 para 2000, eu não estaria aqui. Seria uma mulher não indígena que tivesse um pouquinho de características, já seria ela, não seria eu. Então, por isso que eu falo que teve essa mudança, né, muito grande, favorável para a gente, para mim, como atriz principalmente. E é esse filme que se trata dessa migração dos libaneses, que tem a ajuda da mulher indígena, que é a Anastácia. Então, a gente está estamos nessas gravações ainda. Mas é isso. Posso colocar mais uma questão, Naine? Pode. Tá legal. Rosa, você sabe que a gente está aqui numa parceria do TEPI com a Parece Que Eu É, né? O nosso podcast também já tem uma história, e tem uma questão que eu queria trazer da Parece Que Eu É, que é uma questão que a gente começou com ela e a gente continua com ela. É uma questão que eu acho que é bem o coração da Parece Que Eu É, que é essa ideia de se dar conta do que é que a gente carrega e continua levando para a vida enquanto ferramenta importante, assim, fundamental, né? Então, ao longo dos episódios da Parece Que Eu É, a gente perguntou para muita gente o que é que você carrega na sua mochila, né? Porque a Parece Que Eu É um pouco essa ideia dessa mochila que a gente carrega na vida, né? E então, assim, nessa tua trajetória super bonita e tal, do modo como você conta, como você identificaria, assim, alguma ferramenta que você continua trazendo? Acho bonito quando você situa, assim, desde que a gente existe, né? Desde a existência. Você não fala de um marco temporal, assim, muito estanque. Você fala de vida, né? Desde que a gente existe, desde a existência. Então, desde que a gente existe, desde a existência, no caso da sua, o que é que você continua trazendo consigo? Pode ser um objeto físico, material, como pode ser também outro tipo de objeto. O que é que você ainda carrega de importante que você traz desde sempre na tua mochila? Eu acredito que desde sempre, e também desde que eu me conheço por gente, né, é a coragem. A coragem de nunca negar a sua identidade. Isso a gente tem desde a nossa criação, desde que o Enum pisou aqui na Terra. Que ele nos ensinou, né, que meus pais, avós, bisavós nos ensinaram que a gente nunca podia ter medo. Medo, que a gente sempre tinha que ter coragem, e nunca mudar, né, tentar mudar o que você é. E também tentar mudar e negar a sua identidade. Sempre focar muito nessa parte. Eu sou tariano do terceiro clã de Iroá. Então, em todo lugar que eu vou, faço questão de focar nisso. Eu sou tariano do terceiro clã. Eu não posso baixar a cabeça. Foi isso que me manteve viva e também viva a minha cultura, o meu costume, né? E a língua materna, que eu falo em qualquer lugar que eu vou. Seja no supermercado, seja eu dentro de um avião, seja no shopping, eu estou falando. A pessoa pode me olhar. Mas se me questionar, eu vou responder. Você está no Brasil, é um território indígena, o continente americano
é um território indígena, seja sul, norte, é um território indígena. Se a pessoa não entendeu o lugar que ela pisa, eu vou fazer ela entender. Então, acho que eu como eu falei, desde que me conheço por gente, os meus pais, né, principalmente o meu pai, focava muito nisso. Não pode ter medo, tem que ter coragem, força e sempre ter orgulho da sua etnia, principalmente do terceiro clã. Então, em todo lugar que eu vou, mesmo das dificuldades que a gente teve, essa mudança de comunidade para meio urbano, veio esses questionamentos, né, das pessoas que desconheciam muito a nossa cultura. O que você está fazendo aqui? Eu estou morando assim como você mora. E vinha outros parentes falando, por que você se orgulha tanto de ser uma mulher indígena e continua falando a sua língua? Porque eu vim da mesma comunidade que você, eu já esqueci a língua nativa, já esqueci o tucano, que é a língua que eu falo. Eu falo, o seu negar me dá força para continuar a minha luta. O fato do meu parente estar negando a sua cultura e negando a sua língua me dá força para continuar naquilo que eu estou fazendo. Então, é isso que eu carrego dentro de mim. A força, o orgulho da minha identidade e a coragem dos meus ancestrais. E eu nunca quero deixar de ter. E é o que eu tento passar também, né? Para minha filha, dos meus sobrinhos. Mas é um pouco difícil agora, né? Estão muito focados no celular. Aí a gente tem que mudar um pouco isso. Criar uma história diferente para ganhar a atenção, né, das crianças. Mas é isso. Muito bom e muito obrigada, Rosa. A gente vai agora já chegando ao final da nossa conversa, então somos muito gratos por poder te ouvir, né? De você nos fornecer o seu tempo para fazer essa partilha. E eu gostaria de saber de você, se tem algo que você gostaria de dizer que não foi dito. Eu acho importante, né, ressaltar, né, para todos que que estejam ouvindo a gente, que, né, tanto para os parentes, tanto para os não indígenas, né, que o que eu acabei de falar, tem orgulho da sua identidade, né, tem orgulho de ser o que você é. Para você que não é indígena, respeite a minha cultura, e que com respeito a gente constrói um lugar melhor, né? E que eu espero que futuramente esse impasse que a gente tem, o que você está fazendo aqui, mude para 2050, para 2030. Pare com esses questionamentos, né, de perguntar por que eu estou fazendo aqui no meio urbano. Eu sou tão ser humano quanto você. Eu posso estar ocupando um lugar diferente tanto quanto você. Posso estar exercendo a profissão que eu quiser, porque eu sou um ser humano como você. Então, a gente não é um ser estranho, como as pessoas acreditam que a gente é. A gente pertence a esses lugares, dois lugares diferentes, né? Porque quando você está dentro de uma comunidade, você tem uma vivência diferente, mas quando você está no urbano também tem um pensamento que muda muito, né? Mas o focar de tudo isso seria você, como indígena, ter orgulho da sua identidade e você, como não indígena, ter respeito à nossa cultura, que é essencial para que a gente consiga caminhar juntos e conseguir falar a mesma língua, né? Quando eu falo falar a mesma língua, é você respeitar a mim e a gente segue uma linha reta na paz. E nessa linha reta da paz, a gente vai se despedindo então, né, Rosa? Eu também agradeço e sou muito grato por essa partilha que você propiciou a eu, a Naine e a todo mundo que ouvi esse episódio. Muito obrigado de coração. Obrigada, também só tenho a agradecer, né, estar aqui partilhando um pouco e vocês terem dado, né, essa voz para que a gente possa conversar e partilhar os conhecimentos. Obrigada, só agradecimentos e obrigada a todos que vão nos ouvir. Bom, eu vou agradecer então, pedir para todo mundo continuar acompanhando a programação do TEPI. Temos muitas atividades acontecendo, vocês podem acessar aí pelas redes sociais, através da plataforma, e até o próximo episódio. Um beijo, fiquem bem. Tchau. Tchau. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.